Então vamos lá, vamos nos aprofundar agora um pouco mais sobre as técnicas, né? Nós estamos jogando algumas coisas e ficou meio no ar aqui, então agora nós vamos realmente nos aprofundar em algumas poucas, né, técnicas, mas que nesse primeiro momento, nessa base que nós estamos começando a criar, são assim fundamentais. Primeiro, a postura, né? Nós já falamos um pouco anteriormente. Principalmente, é necessário nós sabermos sobre a importância da linguagem não verbal. Quando nós estamos em uma comunicação, e quando nós estamos em serviço, nós estamos nos comunicando. Nós comunicamos o que para as pessoas? Segurança. Então, nós nos comunicamos somente com a nossa presença lá. A nossa presença já é um ponto de segurança. Então, é muito importante que essa presença, ela espelhe para aquela pessoa segurança. Então, eu acredito que dentro de uma questão de segurança aí, e a gente trabalhando dentro de uma questão de comunicação, a gente entende que apenas 8% daquilo que a gente fala é comunicação, é absorvido pela outra pessoa. Todos os outros 92%, 38% é a linguagem verbal e o restante é a sua postura, a linguagem não verbal. Então, nota como que é importante saber, primeiro, a postura, né? Nós já falamos, o vigilante, o porteiro, o controlador de acesso, enfim, quem quer que seja. Nós não podemos ter uma postura de vítima. E o que é uma postura de vítima? Nós temos que entender muito aquela questão de uma manada de gnus lá na África, lá na savana africana. Quem que o lobo, quem que a hiena, quem que os leões eles irão atacar? Aqueles que estão distraídos, aqueles que estão mais fracos, aqueles que estão dispersos, os velhos e os doentes e os mais novos. Então, esses são os alvos de um predador. E nós temos que se sentir dessa maneira também. Você acha que no meio de uma manada de animais que seja, aquele animal que está com uma postura mais atenta, que está postura realmente como um alfa ali, né? Um macho alfa, mesmo que seja uma fêmea, mas que esteja naquela postura de atenta, ela vai ser atacada ou vai ser um outro? É muito simples. E assim funciona no reino animal humano. Nós não podemos nos tornar presas, nós não podemos nos tornar alvos de predadores. E como que nós vamos combater isso? Com a nossa postura. Por que alguns insetos, alguns animais, eles se incham, né, ali para demonstrar com aquela postura que ele está adotando que ele não é uma possível vítima? Porque um sapo ele incha, porque as borboletas às vezes existem nas asas ali aqueles olhos grandes, porque às vezes a cascavel coloca aquele guiso, né, na sua cauda que assusta os outros, porque o macaco bugio ele começa ali a soltar aqueles gritos ali que parece que é um gorila, você vai ver um macaquinho desse tamanho. Por quê? Porque a postura dele não é uma postura de presa. Assim somos nós também. Então, quando nós estamos no nosso posto de serviço, quando nós estamos nos deslocando, quando nós estamos num restaurante com a nossa família, quando eu estou, sei lá, na igreja, eu tenho que ter uma postura de vencedor. Eu tenho que ter uma postura de que eu não sou presa. Eu sou o predador. Então, é aquela atenção que nós temos que ter, aquela postura, sabe? Não, ficar lá, tudo. Não, isso daí é muito importante para nós, em especial dentro da nossa profissão, dentro do nosso local de trabalho. Então, muita atenção com a nossa postura. Então, a gente nota muito isso, né, nos filmes. Nos filmes eu digo porque eu vou citar um animal aqui que eu nunca vi presencialmente, o gorila. Né? Então, você pega lá o macho alfa, como que ele age? Então, ele bate, ele levanta. Então, aquela postura dele é que afasta, aquele procedimento dele é que afasta os invasores, é que afasta o outro macho, que afasta um outro predador. Então, nós temos que ter isso na nossa vida e nos preocupar com isso e estudar mais isso a fundo. A segunda etapa é a verbalização. Como que eu costumo me verbalizar com as pessoas que estão ao meu lado e com pessoas estranhas. Tá? Então, eu tenho, quando eu estou falando, mais ou menos como eu estou falando aqui, em alto e bom tom, de maneira tal que as pessoas possam me entender, por isso eu não posso falar muito rápido, e nem ser aquela pessoa que fala assim. Tem alguns amigos aqui
da nossa escola, né, que às vezes são rotulados, né, por residirem ou terem aquela descendência nordestina, né, aquele povo mais tranquilo, norte, né, norte e nordeste, aquelas pessoas que são mais tranquilas, tudo. Então, isso daí, às vezes, é algo que não estou falando apenas de uma, pode ser de qualquer outras regiões, pode ser qualquer etnia que for, ou qualquer origem que for, mas essa maneira como eu vou verbalizar, como estou verbalizando, às vezes, com um possível agressor que eu detectei e que eu falei, opa, se mantenha aí distante de mim. Então, se eu começar a falar muito tremendo, né, a pessoa fala, e aí mesmo? Fala, opa, peraí, o que você está fazendo? Retorne para o local onde você deve estar, saia daí. Então, essa maneira como eu vou verbalizar, ela é muito importante também nessa dissuasão. Os motivos de dissuasão, tem lá uma delas, o que é? A postura e, segundo, verbalização. Então, eu tenho que saber verbalizar. Ah, mas na hora eu tremo. Tudo bem, você vai treinar, você vai tremer 1, 2, 3 vezes, mas treina em casa com seu filho. Parece, treina em frente ao espelho. Que é coisa melhor do que você treinar diante do espelho, que você vai ver até mesmo as suas feições, como elas estão em um momento crítico, ou no momento que você tem que verbalizar. Então, tudo isso é muito importante. E lembrar sempre dessa questão que eu coloquei aqui, ó, firmeza versus agressividade. Você não, para você falar de uma maneira, de uma verbalização correta, você não precisa ser agressivo. Você tem que ser firme. E é uma linha, gente, muito tênue ali. Então, às vezes eu estou sempre, para eu passar de um ato de firmeza para um ato de agressão, é muito rápido. Então, saiba que ali pode ser uma pessoa que às vezes veio pedir uma informação, ou enfim, pode não ser aquilo que você, em um primeiro momento, esteja imaginando, porque, através da linguagem não verbal que ela te deu, você criou um preconceito dela, nos primeiros 5 segundos, ou até menos, de que aquela pessoa poderia ser um agressor. Na verdade, não é. Então, fale firme sem ser agressivo. Haja com firmeza sem ser violento.